Olá, pessoal. Boa tarde a todos e todas. Sejam todos e todas bem-vindos. Meu nome é Renal e serei a host dessa sessão. Estarei auxiliando a professora Isabel Cristina. Nesta sessão, nossa sessão terá tempo de duração de 2 horas. Cada apresentação terá 5 minutos, quando estiver com 3 minutos eu avisarei a vocês, e quando alcançar os 5 minutos eu avisarei também. Desde já eu quero informar que, se possível, quero pedir, se possível, vocês ativem as câmeras de vocês e desabilitem os áudios no momento das apresentações. E também que nossa sessão já está sendo gravada. Quero desejar uma excelente apresentação a todos. E caso vocês notem falha na conexão de alguém e queira comunicar ou queiram tirar qualquer dúvida, vocês podem falar comigo via chat. O chat se encontra na barra inferior da tela de vocês. Quando ativa, fica do lado direito dessa tela. Desde já, tenha uma excelente apresentação. Professora Isabel, a palavra é da senhora. Boa tarde, pessoal. Eu sou Isabel Cristina Carniel, falo de Ribeirão Preto, interior de São Paulo. Sou professora de psicologia há mais de 20 anos na Unip, coordeno aqui uma especialização em fenomenologia existencial, que é a abordagem, que eu escolhi para trabalhar como psicóloga, e tenho uma trajetória pela saúde mental aqui em Ribeirão, desde o início de 93, faço parte do movimento da luta antimanicomial, milito aí em movimentos relacionados à reforma psiquiátrica, e é por isso que eu estou aqui com vocês, para a gente falar um pouco de saúde mental em diferentes contextos. Como são temas bastante diversos e todos eles relacionados com a saúde mental, nós optamos por manter a ordem alfabética das apresentações, porque estava difícil de agrupar por temas, de acordo com a diversidade. Então, vocês fiquem muito à vontade, eu vou escutá-los com bastante carinho, e vocês vão primeiro apresentar teremos 4 apresentações, daí a gente pausa, faz uma discussão sobre os 4 temas apresentados, e depois mais 4 apresenta e conversamos mais um pouco, ok? Se tiverem alguma dúvida, vocês podem me chamar a qualquer momento. Pessoal, só para a gente saber quem já está presente na sala, eu vou chamar o nome do autor que submeteu o trabalho para a gente montar o primeiro bloco e o segundo bloco de apresentações, tá certo? Amanda, Arlane, aqui, Arley, Arley 50, Beatriz, Bruno, presente, Cláudia, Elaine Aparecida. Sou eu. E Elaine Fernanda. Até o presente momento, nós temos a Arlane, o Bruno e a Elaine Aparecida. Arlane, a palavra é sua, você tem 5 minutos de apresentação e, se você quiser, você pode utilizar o compartilhamento da tela para a sua apresentação. Nós já visualizamos a sua apresentação, você pode colocar a aula de apresentação no seu PowerPoint. vocês conseguem visualizar a minha apresentação? Sim. Se eu colocar em modo apresentador, vai ficar ruim? Não, você pode colocar. Fica bom assim, né? Então, boa tarde, eu me chamo Arlane Chaves, eu estou falando aqui do Maranhão. Arlane, você não colocou Oi, na professora. apresentação ainda. Não Ainda aparece. não? Peraí. Não está apresentando? Tá, sim, para mim aparece.
Em modo de apresentação para você já aparece, pessoal? Modo de apresentação, Sim. não. Tá, Ela está Eu vou botar- compartilhada. Isso, clica aí embaixo. Isso. Eu vou botar de novo. Tá aparecendo? Você clicou embaixo, talvez. Sim, coloquei no modo de apresentação. Não apareceu para vocês, né? Não. Eu acho que é a internet. Aconteceu isso também com outra plataforma que eu estava apresentando. Eu posso Se deixar quiser naquele deixar outro assim. modo. É ruim que a gente bota Se no... quiser deixar. Então, posso deixar assim, para não correr o tempo, né? Então, eu me chamo Arlane Chaves, eu falo aqui do Maranhão. Eu trabalho na Universidade Federal do Maranhão, no curso de Medicina, e atualmente sou pós-graduanda do curso de doutorado profissional em enfermagem da Unesp. Nós escrevemos, né, juntamente com o meu orientador Rodrigo Jensen, esse trabalho, intitulado Maternidade, Home Office, Pandemia, a saúde mental a partir das hashtags que revelam como o público e o privado dividem o mesmo espaço. Então, a pandemia ela veio, né, revelar alguns desafios, algumas sobrecargas, né, em nichos específicos, e as mulheres elas acabaram sofrendo muito com essa sobrecarga, enfrentando desafios, né, onde as redes sociais elas se tornaram canais de comunicação entre as mães, né, para que elas pudessem compartilhar experiências e a partir dali servir, né, essas redes como rede de apoio. O uso das hashtags, né, em publicações tornou um meio fácil de agregar informações semelhantes, e foi a partir daí que a gente traçou a nossa estratégia de busca, né? A gente vai discutir na metodologia. O objetivo é identificar os sentimentos que impactaram a saúde mental das mães que atuavam em home office durante a pandemia de Covid-19, a partir da análise de hashtags nas publicações feitas no Instagram. Como, né, o nosso estudo é um estudo descritivo exploratório, utilizamos a plataforma Instagram e coletamos os dados publicados no período de 10 a 20 coletamos os dados no período de 10 a 20 de agosto de 2021 por meio da identificação de hashtags, e foram 9 hashtags aqui representadas, né? Eu não vou ler para não... Nós traçamos como critérios de inclusão os perfis abertos, publicações realizadas no período de março de 2020 a agosto de 2021, postagens em páginas brasileiras, sendo imagens, desenhos, charts, fotos, vídeos, podcasts, partilhados por mulheres, mães, em home office. E foram excluídas aquelas postagens que eram de profissionais, ou de grupos de apoio, né, ou que denotavam ali convites para lives, ou de comunidades, ou profissionais que informavam ali como lidar com essas dificuldades de mãe, home office e cuidados, né, da casa, etc. Foram analisados um total de 821 publicações, incluídas 79 postagens. Os resultados. A partir das publicações, pôde-se identificar sentimentos e impactos positivos e negativos sobre a saúde mental de cada mulher-mãe que atuava no home office no período da pandemia. Quanto à natureza dessas publicações, 40 eram fotos, né, que foi a maior parte dos achados, 27 eram imagens, 7 eram vídeos, ou aqueles reels, vídeos curtos, 5 eram textos ou frases, 2 GIFs e 1 podcast. Os sentimentos, aqui ficou bem pequeno, né? Mas os sentimentos negativos, o que mais, né, sobressaltou foram sentimentos... Oi? Desculpa atrapalhar. Acabou? Ainda tem 2 minutos. Tá, obrigada. Então, os sentimentos negativos, né? Sobrecarga, exaustão, culpa, estresse. Mas o que mais se destacou foi a sobrecarga, seguido de exaustão. Os sentimentos positivos foram resiliência e leveza, o que mais se sobressaiu, né? E equilíbrio entre o fazer as atividades e o estar cansada e sobrecarregada, né? Mas conseguiu-se ali realizar, perceber de maneira mais leve e positiva as dificuldades enfrentadas. E as redes também foram percebidas como um lugar de fala, né? Onde a partilha, né? A maior parte das mulheres, elas identificaram que as redes sociais, elas serviam ali como um lugar de partilha desse sofrimento ou das dificuldades.
né? Identificamos também que essas redes, elas, como lugar de fala, ela foi sinônimo de pertencimento e empatia e também de necessidade de desabafo. Muitas mulheres viam nas redes sociais um espaço para descarga de suas emoções e partilha de experiências ou mesmo dos fatos emocionais. Então, o que nós percebemos é que há uma necessidade de acolhimento dessas mulheres, porque foi significativo a quantidade de mulheres que ressaltou a exaustão e a sobrecarga, o que denota que há uma desigualdade da divisão de tarefas, e isso pesa sobre a mulher por todo um contexto cultural e social imposto sobre elas, principalmente quando a gente adentra no contexto onde a mulher tem que conciliar as suas atividades privadas, né, do cuidado do lar, dos filhos, esposo ou seus parceiros ou companheiros, e o trabalho público, que é o trabalho remunerado, a carreira profissional. Então, apesar de muitas executarem tais funções com leveza e sentimento de que precisam dar conta, sofrem com exaustão materna. Desculpa. Muito obrigada. Muito bom, Hernani. Muito bom. Parabéns. Deu tempo aí de falar muito bem. Obrigada. Hernani, Beatriz está presente? Beatriz Está conectada presente. como Juliana. Isso. Tá dando para escutar? Sim, Beatriz. Ok, então. Você irá compartilhar a tela? Eu já sou a próxima? Sim. Não vou compartilhar. Pode iniciar? Pode sim. Boa tarde a todos. Eu sou Juliana, vim representar o nosso grupo, nosso trabalho. Nosso trabalho é sobre a residência em saúde mental na atenção básica, o planejamento estratégico como ferramenta para o cuidado. Nós somos residentes em saúde mental, em equipe multiprofissional em saúde mental pela Faculdade de Medicina de Marília. E a faculdade, ela tem a proposta de utilizar o currículo orientado por competências. Esse currículo, ele proporciona para nós, estudantes da residência, uma inserção nos cenários de prática, e para esse trabalho de relato de experiência, nós utilizamos a atenção básica em que nós estamos inseridos, que é uma unidade de saúde da família. A partir dessa nossa inserção dentro desse cenário, como equipe multi, nós identificamos a necessidade de utilizar o planejamento estratégico situacional dentro desse cenário. Por quê? A partir dessa inserção, nós identificamos junto à equipe algumas dificuldades que elas apresentavam. Então, em reconhecer e em manejar as demandas de saúde mental. A partir disso, então, nós identificamos essas necessidades presentes no território junto à equipe da Estratégia de Saúde da Família e estabelecemos ações baseadas nas diretrizes do SUS. E, a partir dessas ações e dessa identificação, nós levamos, como parte da equipe também dentro desse período, a ampliação do acesso da população com transtorno mental dentro desse território. E, além disso, também a corresponsabilização não só da equipe que está inserida no cenário, mas também da população, que ali está inserida a partir da educação em saúde e outros fatores que são descritos melhores no nosso trabalho. E aí também levamos em questão a prevenção e a promoção de saúde mental. De que forma? A partir de atendimentos individuais, escuta inicial, da sistematização do projeto terapêutico singular, que foi implantado junto com a equipe dentro desse cenário, discussões de casos que passaram em atendimento, em escuta inicial, e também com articulação da rede, tanto a rede intrasetorial quanto a inter. E a partir disso, desse trabalho, dessa nossa inserção e das ações, identificações que foram realizadas, nós levantamos então a importância da inserção da residência dentro dos cenários de práticas presentes no SUS. Quais os benefícios que essa residência multi pode levar para esses cenários e para esse território.
E então nós notamos a proporção, né, a promoção de cuidado ampliado a essas pessoas. Juliana, desculpa atrapalhar. 2 minutos Imagina. para encerrar. Ok. Ao cuidado ampliado a essas pessoas com sofrimento mental e também ao movimento de reflexão frente às ações e aos trabalhos que são desenvolvidos dentro do cuidado. E é isso. Muito obrigada. Excelente, ainda tem 1 minuto aí, mas depois você complementa com alguma coisinha que tenha ficado faltando. Ok, obrigada. Bruno, Vou compartilhar. Boa tarde a todos. Sou Bruno Rogério Ferreira, sou mestrando do curso de Ambiente e Sociedade da Universidade Estadual de Goiás. E o tema do nosso trabalho é a avaliação quantitativa do consumo dos inibidores seletivos da recaptação de serotonina no período pré e pandêmico, o ano de 2019 e 2020. Esse trabalho ele é um pequeno recorte da minha dissertação de mestrado, tá? E eu faço essa avaliação de vários antidepressivos do consumo a nível Brasil. Vou diminuir a tela aqui, porque está me atrapalhando. A pandemia do coronavírus, ela contribuiu para o aumento de sintomas psíquicos e de transtornos mentais. A depressão, ela se destaca nesse cenário e o aumento do consumo da medicação antidepressiva é consequência do distanciamento social, que estabeleceu uma convivência ininterrupta e forçada, e ainda trouxe mazelas como desemprego e a necessidade financeira. Então, percebemos que o distanciamento, a pandemia trouxe esse distanciamento e, consequência do distanciamento, da quarentena, não é? Ela trouxe os desempregos, né, as mazelas. Com isso, a pessoa tem um sofrimento de pensar o que levar, como que ela vai tratar daquela família. Também, consequência disso, as famílias, ainda trouxe essas mazelas como desemprego. Então, os antidepressivos, inibidores seletivos da recaptação de serotonina, ela tem sido uma alternativa no tratamento de episódios depressivos. Esses inibidores, eles vão agir inibindo de forma potente e seletiva a recaptação da serotonina e resultando nessa potencialização da neurotransmissão serotonérgica na fenda sináptica, desenvolvendo a sua função de sinalização. O objetivo do trabalho é quantificar o consumo dos inibidores seletivos da recaptação de serotonina no período de 2019 e 2020 nas regiões do Brasil, dos estados brasileiros. E como que foi feito esse trabalho? Qual a metodologia? Então, é um estudo quantitativo, porque eu quero saber a quantidade, né, que os indivíduos estão consumindo por região, e retrospectivo, que eu quero ver os anos iniciais também, os anos passados também, os últimos 2 anos, através da plataforma Anvisa SMGPC. Para quem não conhece essa plataforma, ela todo farmacêutico... Oi? 2 minutos, parça. Tá, desculpa. Minha profissão é farmacêutica, então toda drogaria ela tem esse sistema nacional de gerenciamento que a gente envia para a Anvisa. Então, é uma plataforma aberta, tá? De controle de venda de medicamentos entorpecentes e psicotrópicos.
Os resultados. O total de caixas, frascos, inibidores seletivos dispensados nas regiões brasileiras em 2019 foi de 39.337.570 unidades, sendo que a região Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul, com 2,38%, 19,87%, 8,13% e 45,82% e 23,77%, respectivamente. Já no ano de 2020, obtiveram um consumo de 46.303.448 sendo que a região Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul, com 2,33%, 14,85%, 7,59%, 46,30% e 28,89%, respectivamente, havendo um aumento somente nas regiões Sudeste, com 0,48%, e Sul, com 5,12%. Concluindo o trabalho, levando em consideração que a projeção de aumento da população em 2019 para 2020 tenha sido 0,77%, pressupõe-se que houve um aumento do consumo dessa classe medicamentosa nas regiões Sudeste e Sul, porém ainda é precoce, necessitando de mais dados para poder afirmar que o aumento do consumo está relacionado realmente com a pandemia do Covid-19. Então, aqui está meus agradecimentos a todos, tá? Ao programa da Bolsa de Pós-Graduação da UEG e da FAPEG, Fundação de Amparo à Pesquisa. Gratidão. Muito bom, Bruno. Obrigada. Consegui parar a apresentação? Conseguiu sim, Bruno. Obrigado. Laine Aparecida. Eu vou compartilhar também, tá? Pode começar? Pode sim. Então, meu nome é Elaine, eu sou psicóloga, trabalho no Centro de Convivência e Cultura da Saúde Mental, para o cenário desse relato, né? E também sou mestranda do curso de mestrado profissional em Saúde Ambiental e Saúde do Trabalhador da Universidade Federal de Berlândia. Então, o título é Reinvenções do Cuidado em Centro de Convivência e Cultura na Pandemia da Covid-19. Então, esse relato, né, diz respeito à minha experiência de prática, né, no Centro de Convivência, onde eu, né, coordeno algumas atividades no local, tá? E essas nesse momento da pandemia. Então, o objetivo é descrever como essas práticas podem contribuir para o acolhimento das dores do sofrimento psíquico e das limitações da pandemia da Covid-19, além também de ser uma possibilidade, né, da continuidade do serviço. Então, essa construção do relato foi conduzida pelo método da cartografia, né, que permite que a gente acompanhe aí os processos e as singularidades das situações envolvidas. Então, contextualizando, né, o Centro de Convivência e Cultura é uma invenção da reforma, né, do movimento da reforma psiquiátrica brasileira, né, da luta antimanicomial, e, né, aliado, né, dos princípios da luta, né, do cuidado da liberdade, da inclusão social, da reeducação psicossocial. Então, nesse espaço, né, a gente prima pelas questões relacionadas à convivência, à arte, à cultura e à circulação da loucura na cidade. O nosso público-alvo são as pessoas em sofrimento mental e uso abusivo de álcool e outras drogas, né, principalmente. E esse centro ele foi implantado em 2008 nessa configuração na cidade e ele é referência para ataques, né, para os serviços de saúde do município. Então a gente só tem um brincando. E sempre enfrentando desafios, né, e agora, né, sempre com essas questões da falta, né, da legislação que ampara, né, que o serviço, né, as condições para que o serviço continue, e a pandemia também veio de uma forma avassaladora e, né, nos dar alguns limites importantes, né.
Então, as práticas que eu descrevo, né, no meu trabalho dizem respeito às oficinas de desenho, né, e o maior público dessas oficinas é um público masculino, embora a gente ainda tenha, né, está chegando um público mais feminino e jovenzinhos também. A oficina de mosaico, né, ela tem uma possibilidade, né, de incluir aí a geração de renda no trabalho que a gente realiza. E o Circulando Ideias é um projeto de rodas de conversas, onde a gente... Elane, desculpa atrapalhar, 2 minutos. Ok. Onde a gente possibilita aí a discussão de temas e que os usuários possam trazer no seu discurso, a sua fala aí, das ideias que os acompanham também, né, e da sua vivência mesmo, né? Além disso, a gente tem as questões relacionadas àqueles que não conseguem participar, né, de um coletivo e tudo, então ele é acolhido também, né, ali no serviço, nos espaços de convivência e na sua singularidade também, como uma possibilidade de estar junto, né, de estar nessa convivência. Então, para a gente considerar as considerações finais, né, esse relato permite a gente poder refletir sobre as contribuições que o Centro de Convivência pode possibilitar para a continuidade do projeto de vida para os usuários, né? Tanto no contexto da pandemia, quanto também essa manutenção dos serviços, né? E nos trabalhadores, né? A gente é uma equipe que tem psicólogos e assistentes sociais, é importante refletir sobre a nossa atuação na interseção saúde mental, arte e cultura, né? Então, a gente esteve fechada aí no período do ano passado e esse ano, e a gente retomou agora em junho de 2021 com essas práticas, com todos os cuidados, né, necessários aí para essa questão, né, da não disseminação do coronavírus, e foi muito bom o retorno, né, e vendo as possibilidades de estar numa convivência com o menor risco possível. Tá? É isso. Obrigada, Elaine. Professora, a Amanda entrou em contato e disse que só poderia entrar um pouco mais tarde para apresentar. Se a senhora quiser, a senhora pode iniciar o bloco de discussões e depois a gente assiste a apresentação dela. Certo? Combinado, combinado. Acho que fica bom, né? A gente tem aqui um tempinho que dá para a gente poder estender um pouquinho cada um desses assuntos, né? São assuntos extremamente interessantes e é claro que eles têm como ponto em comum a saúde mental, né? Assim, de qualquer forma, todos vocês estão aí preocupados, cada um a seu modo, né? De contribuir com esse cuidado, né, no campo que a gente fala saúde mental entre aspas, porque a gente está falando de saúde, né? Saúde é uma só, né? Acho que eu sou implicada com o termo saúde mental, porque a gente já começa a exclusão na própria denominação. Quando a gente chama de saúde mental, a gente já tira do campo da saúde. E a ideia não é essa, que a gente entenda que aqui estamos falando de saúde, né? Todo mundo aqui está falando de saúde. Então, acho que a gente poderia começar, Arlane, né? Acho que vai esperar um pouquinho, acho que está com uma questão aqui como, deixa eu ver aqui, só a câmera, né? Mas talvez possa falar. Dá para comentar, Lani? Ou você quer... Sim, professora. Você quer... Espera um pouquinho. Você está na sua função principal aí agora, nesse momento. Espera aí que a gente já te chama. Né? E aí, assim, uma das questões que eu gostaria de colocar para cada um de vocês é por que, né, a escolha, né, desse tema, o que foi que inquietou vocês? É porque eu sou fenomenóloga, queria que vocês me desculpassem, mas é que na fenomenologia a gente sempre parte da inquietação, né, o que é que o tema traz, né? Então, eu estou aqui imaginando a Arlane, mãe, né, nesse contexto home office, provavelmente ali, e que tem muito a ver com o trabalho dela, e depois ela pode contar um pouco para nós. Mas aí, Juliana, acho que você poderia falar um pouco para nós desse trabalho importantíssimo, né, da residência
na atenção básica, residência multi, né, e assim, trazendo uma super contribuição, né, para esses programas, né, para a estratégia de saúde da família, e que para mim sempre foi uma questão, sabe? Eu acompanhei aqui alguns núcleos, né? Quando começaram, ainda nem chamava estratégia, chamava programa de saúde da família, e eu acompanhava aqui uma cidade do interior, várias equipes, e uma questão que para mim sempre se colocava era o quanto a saúde mental ela ficava de fora, né? E a gente tentava, de certa forma, incluir, mas era muito difícil, a gente não conseguiu, né? E acho que vocês conseguiram de uma forma muito interessante aqui com a equipe multi, né? E eu acho que aí sim dá para ampliar esse cuidado, porque quando a gente fala de saúde mental, a gente não está falando só de um transtorno de esquizofrenia, por exemplo, né? Uma pessoa que porta um transtorno, né, que recebe um diagnóstico de um transtorno, ela tem outras questões que vêm junto, né, com tudo isso. E aí eu queria ver assim, eu perguntar para você, qual foi o grande desafio que vocês, assim, a grande dificuldade que vocês encontraram ou que vocês estão enfrentando ainda na implementação desse trabalho? Bom, nossa maior dificuldade, na verdade foram várias, estão sendo ainda, mas nosso grupo de equipe multi é formado por mim, enfermeira, uma psicóloga, um terapeuta ocupacional e uma assistente social. E quando nós iniciamos, né, o atendimento dentro dessa equipe, nós percebemos que a saúde mental era vista como psicologia. Ela era centrada na psicologia, então nós éramos o grupo de psicólogos que estariam inseridos dentro desse cenário. E aí foi que nós começamos a refletir, né? O que essa equipe entende de saúde mental? O que será que eles tiveram de educação em saúde, educação continuada, referente a isso, né? E aí nós começamos a observar os atendimentos que vinham, as demandas que chegavam de saúde mental e o que era feito. Então nós percebemos que era apenas uma distribuição de receitas, né, uma medicalização, e nenhum outro trabalho era feito com esses pacientes. Então, nós tivemos essa iniciativa de fazer alguns momentos junto à equipe, de educação mesmo, de falar sobre saúde mental, o que é, quais os serviços disponíveis aqui na nossa cidade, dentro da RAPS. E a partir disso, nós começamos a ter mais vínculo, a equipe conseguiu entender, compreender o que era saúde mental, o que é trabalhar em multi, não apenas centrado no médico, né? Nessa distribuição também de medicalização e tudo mais. E a partir disso que nós pensamos em como era a nossa prática, né? O quão importante é essa inserção do residente dentro desse cenário. Porque talvez se não tivesse uma equipe de residentes, eles não tivessem acesso a isso e essa população fosse continuar apenas com a medicalização, sem outras assistências, sem ter assistência às outras necessidades, né? De olhar mesmo como um todo para aquele paciente, não só para aquilo. E foi isso que nos motivou a escrever. Muito legal, eu acho que essa reflexão é muito importante, né, de pensar a saúde mental para além da psiquiatria e da psicologia, né, porque saúde é saúde, e saúde mental, como a gente está chamando aqui, é muito mais do que um profissional ou outro, né, então acho que esse programa é bem interessante mesmo, e acho que tem que lutar por isso, né, a gente vive um momento meio delicado. Aqui na minha cidade, alguns programas de residência eles estão correndo risco, assim, sabe, de não receber incentivo, né? Eu espero que vocês não passem por isso, que vocês cresçam, continuem ampliando aí, porque é um grande desafio importante. Obrigada. Arlane, você já pode falar. Então, o que me motivou, né, justamente estar imersa nessa realidade, né, de ser mãe, estar em home office e ter que equilibrar multitarefas. Né? Eu tenho um esposo que partilha comigo as dificuldades, as atividades, as responsabilidades, os cuidados das meninas, mas ainda assim,
por vezes eu me vejo nessa sobrecarga, nessa exaustão, né? Para preparar o trabalho, para enviar para o congresso, eu conversava com as outras meninas, que uma das colegas também está na mesma situação que eu, né? Sendo mãe, nós somos professoras, e aí a gente, né, tem a demanda da docência. Agora eu estou de licença ainda, né? Mas em breve retorno. Mas existem todas essas demandas. Então, a cada página do Instagram que a gente lia os vídeos, lia as legendas, então a gente ia se identificando. Eu até comentava com o nosso orientador que era meio quase uma pesquisa etnográfica, né? Imersa totalmente ali na realidade. E assim, são muitas demandas. Quando, no mestrado, eu tive a oportunidade de escrever sobre percepções e sentimentos de mulheres sobre não ter gerado filhos, e no percurso, o orientador, né, me sugeriu que a gente escrevesse um capítulo sobre os desafios e dificuldades vivenciadas pelas mulheres nessa construção de maternidade. E aí, desde lá, eu passei a ter um novo olhar. Né? No mestrado, eu tive a minha primeira filha e agora no doutorado a segunda. E aí, quando a gente adentra nessa realidade, a gente começa a ser mais sensível a ela, né? Percebe um pouco mais as dificuldades e tudo, e tem um outro olhar. Então, quando eu estive nessa situação de conciliar esses dois universos, eu pude perceber o que muitas mulheres passavam, que estavam ali partilhando nas redes sociais. E o que me chamou mais atenção nos resultados, mais do que a exaustão, porque eu já sabia que ela era existente, foi o fato de muitas mulheres perceberem as redes sociais como um lugar de fala. Aqui é o meu lugar de falar que eu estou cansada, que eu estou exausta, que eu estou desgastada. Não é que eu não queira ser mãe, mas é cansativo, sim. Estou sobrecarregada. Então, assim, era mais um espaço para desabafo e sem julgamentos, né? Ou pelo menos, se tem julgamentos nos comentários, a gente sabe que pode surgir, mas pelo menos não eram ignorados, né? Talvez, não sei, a gente não adentrou nesse outro lado. Mas me chamou bastante atenção isso, a perceber essas redes sociais como esse lugar de aproximação também de realidades, né? Onde eu vejo que uma mulher lá no sul do país, ela passa pelas mesmas dificuldades que eu. Talvez mulheres do outro lado do país também passem pelas mesmas dificuldades, porque a gente não pesquisou em páginas internacionais, mas somente no brasileiro. Mas acredito que, se fosse ampliar, poderiam ser resultados um pouquinho semelhantes. Né? E é isso. E gera um sofrimento psíquico, né? Uma exaustão e um desgaste emocional. Muito bom, Arlane. Talvez você possa depois pensar como desdobramento aí, né? Esse trabalho tem muitos desdobramentos possíveis, né? Eu penso que dá para pensar em muitas coisas interessantes. Do mesmo modo que essas redes, né, sociais, esses lugares são, né, lugares de fala importantes, né, que algumas mulheres têm encontrado ali algum alento, né, esse espaço de partilha. Também, se você errar na medida, isso também te gera uma exaustão, desgaste, e aí meio que o tiro sai pela culatra, né? Então, talvez depois seja interessante, porque como foi algo que foi muito intensificado nesse momento de pandemia, né? Aumentou, a gente usa muito mais, né? Quem não usava, usa muito mais, né, essas redes agora. Talvez um próximo passo seja vocês olharem para esse excesso que talvez venha, né? Onde o que seria um remédio, né? Seria algo interessante, pode se tornar até um problema, né? Muito legal, mas muito importante esse trabalho, porque é um momento difícil, a maternidade ela ainda é bastante romantizada, né? Assim, a mídia ainda idealiza muito, mostra, né? Uma imagem idealizada do que seria a maternidade, e aí quando você cai na real, você inevitavelmente sofre, né, e se vê quase que tendo sido enganada, assim, de certa forma, né? Não que isso diminua o seu desejo de ser mãe, que acho que é isso que você está colocando, é maravilhoso, só que essa sobrecarga ela é muito maior do que se pinta, né? Então esse trabalho é muito importante. Muito bom, obrigadão. Bom, acho que agora é o Bruno que vai falar na sequência aqui. Bruno, achei interessante o seu trabalho também,
porque assim, eu sou psicóloga e atendo, sabe? E aumentaram, assim, eu percebo nas pessoas que eu atendo um aumento, né, do uso de medicação, de antidepressivos, mas me chama a atenção que aumentou mais ainda os ansiolíticos. Eu queria te perguntar como foi que te ocorreu, né, a escolha por estudar esse grupo, né, de, de fármaco e não outro. Não, na verdade são vários. É porque esse é um pequeno recorte do trabalho. Então eu quis colocar esse aqui para mostrar para vocês da região. Mas a minha preocupação, o que me incentivou, é porque não podemos tratar com outras práticas, né? Por que tem que ser a medicalização? Então, é isso que eu quero propor nesse trabalho que eu estou desenvolvendo. E também, porque eu trabalho muito com as práticas integrativas, e eu queria incentivar, apesar de existir essas políticas de práticas integrativas, mas o nosso município, os municípios do Brasil, aderem muito pouco a isso. E é uma prática que funciona. Então, precisa de mais política, mais incentivos aos gestores, né? Então, é para isso que eu estou desenvolvendo esse trabalho. E uma outra ocorrência que acontece é quanto à prescrição. São várias especialidades médicas que prescrevem essa medicação. E isso é um problema, porque, às vezes, o médico ginecologista, ele prescreve, mas ele não tem a capacidade, ele não fez aquela capacitação para poder dispensar a dose certa para aquela, né, doença, para aquela patologia daquele indivíduo. Então, é isso, o meu trabalho é sobre isso. Você é farmacêutico? Sou. Eu acho tão curioso, Bruno, porque não é o primeiro farmacêutico que eu vejo com essa narrativa tão interessante, tão bacana, né? Vocês que conhecem tanto né, de medicação, não são tão medicalizantes assim. E eu acho isso digno de cumprimento já, assim. Acho isso muito bonito da parte de vocês, porque vocês compreendem melhor do que nós, né? Que não estudamos tão assim detalhadamente os efeitos, né, e a necessidade de juntar esse tratamento com outras práticas, inclusive as integrativas, né? E Muito bom, trabalhar, parabéns. né, multidisciplinar, com toda a equipe, né? Não precisa medicalizar tanto, né? Perfeito, muito bom, muito bom. Bom, então, Elaine, eu estudei em Uberlândia, me deu um pouco de saudade, e que delícia saber que lá tem um centro de convivência e cultura. Que legal, a gente que defende tanto esse equipamento na saúde mental, né? Como é que foi isso? E essa integração saúde mental, arte e cultura, ela é fantástica, né? Você que já deve ter ouvido falar, já deve até ter lido alguma coisa do Paulo Amarante, que é nosso parceiro de luta antimanicomial. Ele tem falado muito, né, assim, nos últimos encontros e congressos, até da Brasme, que teve agora, né, de saúde mental, tem falado muito da importância da gente ir por essas vias outras, sabe? E que talvez a gente devesse fazer mais eventos com a arte como o eixo central, sabe? Porque, no meu entendimento, a arte ela chega a lugares que a ciência demora um pouquinho mais para chegar. E eu queria ver o que você pensa sobre isso. Então, acho que é nesse... Está me ouvindo? Tá, né? Nesse caminho, né, que a gente tem trabalhado, né, de acrescentar, né, aos cuidados, né, de promoção de saúde, né, esses outros atores, essas outras atividades, né, que a gente também viu com a pandemia a necessidade, né, que a gente teve e tem, né, de que essas outras coisas façam parte da nossa vida, né? Como o Bruno falou, essa questão medicalizante, né, vai tomando conta, as mídias vão tomando conta, né? E o quanto é importante mesmo a gente valorizar a arte, né, e a cultura, essas atividades que o Centro de Convivência, né, consegue partilhar com os usuários, né, como eles se envolvem, né, em tudo isso.
e que se manifestam, né, de acordo com a condição de cada um. Então, é uma oportunidade muito grande, né, que a gente tem com esse serviço e com outras possibilidades também de intervenções da arte, né, que as expressões possam aparecer, né, e que elas não sejam só doença, né, não sejam só um diagnóstico, né, e que, para além disso, a gente consiga perceber as individualidades, as singularidades, né, então, eu acho que o trabalho vem nesse sentido, assim, de dar um outro lugar, né, para o sofrimento psíquico, né, de um outro cuidado, né, que não seja esse só biológico e medicalizante, né, que muitas vezes a gente já viveu e é muito fácil retornar a ele, né? Então, existe um movimento, né? E eu acho que a gente, enquanto movimento, também tem buscado retomar a força, né? A luta mesmo, muitas ações acontecendo, né? Então, encontros nacionais de centros de convivência aí acontecendo, estaduais. Então, acho que isso vem fortalecendo mesmo que outros atores precisam estar junto com a gente aí no processo, né, do cuidado com a saúde, né, que é a saúde ampliada mesmo, né? Então, acho que é isso aí. Ai, que legal, Elaine, obrigada. Pessoal, de certa forma, né, está todo mundo caminhando nessa direção mesmo, né? Acho que o trabalho de vocês como pesquisadores, que são, né, pesquisadoras, no sentido de promover mesmo, né, essas novas práticas, né, de implementar, de incentivar, de propor, né, de criar. Esse é o lugar da pesquisa, né? Acho que é por isso que vocês estão aqui. Muito legal, muito bom. Renali, eu penso que a gente pode até começar a chamar o outro bloco e aí depois, se sobrar um tempinho, dá até para a gente tirar mais alguma dúvida. Queria garantir que todos conseguissem apresentar. O que você acha? Pode ser? A gente pode chamar os demais e aí sobrando mais um tempinho, né? Obrigada. O próximo bloco, a primeira do próximo bloco é a Amanda. Amanda, você consegue nos ouvir bem? Consigo sim, desculpa, gente, os percalços para chegar até a conexão. Amanda, você é a primeira do nosso próximo bloco. Deixa eu só verificar se os outros chegaram. Arley, Cláudia e Elaine Fernanda. Por enquanto só chegou a Amanda. Então, Amanda, a palavra é sua. Eu consigo fazer a apresentação? Amanda, você consegue compartilhar a tela? Você tem 5 minutos de apresentação. 5? Isso. Aí, quando tiver com 3 minutos, eu aviso e com 5 também. Aí, após as apresentações, nós temos um momento de debate, tá bom? Tá bom. Todos estão conseguindo ver a apresentação? Então, primeiramente, agradecer essa oportunidade de estar aqui com vocês, de estar falando sobre uma estratégia, né, que o município iniciou para a saúde do nosso trabalhador. Então, foi um sonho, né, trazer aí esse projeto para a implementação, que é um projeto de intervenção aos trabalhadores da saúde de Mauá, no enfrentamento à pandemia Covid-19, vistos, né, que a gente sabe que tem muito trabalho aí já sendo feito sobre essa avaliação da questão da saúde mental, né, dessa questão do sofrimento psíquico do trabalhador, que tem lidado aí diretamente com a perda dos seus colegas, com a perda dos seus pacientes, com medo do contágio, com a perda, né, de entes queridos, de nossos familiares. Então, mais que justifica, né, pensarmos em estratégias para que a gente possa coçar um pouquinho o ego desse trabalhador, dele se sentir amparado, né, um pouco dele ser ouvido, né? Então, eu assumi a gestão em janeiro e, juntamente aí com os convênios com instituição de ensino, a gente chamou a responsabilidade
e aí ampliamos uma ação que era só para cumprir horas de enfermagem e horas de psicologia, e nós propomos, então, que esse projeto fosse ampliado no sentido em que a gente conseguisse atender os nossos trabalhadores e utilizar toda a rede de atenção psicossocial para dar esse suporte aí ao nosso trabalhador. Mauá conta aí com uma estimativa de 477 mil habitantes, pelo último dado aí do IBGE 2020, estimado, né? A gente tem muito mais aí, principalmente por área de ocupação. Somos 5 territórios, né, divididos no nosso município, território 1, 2, 3, 4 e 5. Nós compomos da nossa rede de atenção à saúde 23 unidades básicas de saúde, 4 unidades de pronto atendimento, um SAMU regional, um hospital de clínicas, né, o Dr. Radamés Nardini, um SER 4, tem coisinha aqui atrapalhando, um Centro de Referência em Saúde da Mulher, Criança e Adolescente, 3 CAPs, Infantil, Adulto, Álcool e Drogas, um CEL, Centro Especializado Odontológico, um SER 4 e também contamos com consultório de rua, República Terapêutica. Então, mais do que inerente mostrar, né, essa gama de rede, né, tão rica que Mauá tem de possibilidade para atender a necessidade da população. Nosso quadro de recursos humanos, pensando aí no atendimento e suporte psicológico para os nossos trabalhadores. Então, nós temos uma OS administrando nosso hospital, alguns trabalhadores que estão inseridos na rede, então a gente... E os de carreira, que são os nossos servidores públicos, né? Totalizando aí 3.382 com margem de mais, né? Porque a gente fez processo seletivo, né? Para compor equipes, enfim, estamos aí lutando para melhorar nosso cenário, né? Para atenção à saúde, melhorar essa assistência cada vez mais. Desculpa atrapalhar, 2 minutos. Ok. Os nossos trabalhadores estão vivenciando, então, um momento tão difícil, então, introdutoriamente falando, né? Mais que isso justifique, então, que a gente faça as ações, todo esse medo intrincado, toda essa problematização da pandemia. O profissional que está nesse fogo cruzado, se vê sem saída, então, a educação permanente, junto aí com a nova gestão, a nossa secretária de saúde, e também com o projeto da ouvidoria para levantamento de satisfação, a gente criou um formulário. Dentro desse formulário, nós fizemos, então, uma pesquisa de satisfação, conseguimos levantar como que estava essa questão de sofrimento psíquico e convidamos o nosso trabalhador ao atendimento, suporte psicológico. Fizemos aí, juntos, com um parceiro importantíssimo, que é a instituição de ensino, a universidade, com o curso de psicologia da Uninove, que vem nos apoiando aí no atendimento, pelo teleatendimento, né, contato telefônico, e após o trabalhador preencher essa ficha, ele dá o aceite. Após o aceite no formulário, a gente entra em contato através desses dados que são assinalados preenchidos desse formulário, e ele, então, aceitando o suporte psicológico, começa os primeiros contatos, né, até para a criação do vínculo, enfim. São, em média, de 8 a 12 atendimentos, né, para que a gente possa configurar esse suporte psicológico. Os casos que são, assim, que podem ser acompanhados, né, pelo suporte da primeira triagem, esse psicólogo que está sendo supervisionado por um psicólogo formado pela universidade, ok, o andamento está ok. Mas o que foge, né, desse padrão, então, por exemplo, uma ideação suicida, um caso mais grave, nós contamos com a nossa rede. Então, nós temos o pronto atendimento do Nardini, né, que vai atender os casos agudos. Os casos crônicos, nós temos o nosso CAPS, né, que está dando esse suporte para a gente, e a gente criou um grupo condutor. Esse grupo condutor se comunica para estar conversando sobre o caso e o acompanhamento, melhor acompanhamento desse trabalhador, juntamente com o Sereste, para acompanhar a saúde desse trabalhador, e com nossa rede de atenção psicossocial, contando aí com o CAPS, álcool e drogas, e o CAPS adulto, né? Então, a gente uniu toda essa estratégia junto aí para fazer esse projeto de intervenção e dar suporte psicológico aos nossos trabalhadores. Sim. É isso. Já acabou? Já. Felizmente já. Amanda, obrigada pela sua apresentação.
Eu acredito que a gente tenha um tempinho aqui, né? A gente vai ter um tempinho adicional, assim que todos fizerem as apresentações, né? E se alguns não vierem, a gente tem um tempo ainda maior. Henley, chegou mais alguém do grupo, desse bloco? Não, professora, mas eu vou ler os títulos dos trabalhos e possa ser que os coautores estejam. Pode ser. Aí depois, Amanda, depois que todos apresentarem, a gente vai retomar e discute um pouquinho mais essa iniciativa, ok? Ok. Fico feliz e grata por participar e apresentar um pouquinho das nossas ações. Muito obrigada. Algum autor do trabalho Saúde Mental em Jovens Escolarizados no Nordeste do Brasil brasileiro? Algum autor do trabalho A Prática dos Alunos aos Jovens que Cumprem Medida Socioeducativa em Unidade de Internação como Forma de Resgate ao Conhecimento e à Saúde Mental? Algum autor do trabalho Saúde Mental LGBTQIAP+, uma análise clínica e epidemiológica. Professora, até o presente momento não chegou nenhum dos autores desses 3 trabalhos. A senhora pode fazer uma discussão com o pessoal dos 5 trabalhos anteriormente apresentados. Uhum. O da Ok. Amanda, da Arlane, Beatriz, Bruno e Elaine. Uhum. Como os demais, né, já falaram até um pouquinho, né, a gente teve aqui os 5 minutos de extensão, eu sugiro que a Amanda possa falar um pouquinho mais, né, de como que foi, o que você gostaria de acrescentar, porque me deu a impressão que você tinha mais coisas ali para dizer, o que você gostaria de acrescentar, que seria importante para a gente ficar sabendo do seu trabalho. Ai, fiquei mesmo com bastante vontade de falar, porque assim, eu não pude assistir os meus colegas, né? Eu sinto muito, porque assim, eu acho que a gente troca tanta experiência, né? Mas o projeto, ele cresceu muito, né? Então, hoje nós, com o formulário, isso conseguiu ampliar muito essa questão de passar a informação mais rápida para o trabalhador. Aí você sabe, mas tem a questão da internet, é difícil chegar lá na unidade que fica mais distante, que é, por exemplo, Sônia Maria, mas a gente manda o link pelo WhatsApp. Então, a gente criou todo aí no grupo condutor, que aí é composto pelo coordenador da psiquiatria, né, que é o doutor Adiel, que é quem atende hoje lá no Hospital Nardini, que abriu as portas e super está dando o suporte, né, para nós. A Elizabeth, que é coordenadora do centro especializado, que também, né, nos dá suporte aí com os CAPs, e o Sereste, que entrou depois para que a gente pudesse falar de saúde do trabalhador. Pouco se fala, né? Fala, saúde do trabalhador, Sereste, isso. Não, mas como que seria abordado isso em relação à saúde do nosso trabalhador? Porque ele fica afastado, ele fica por muito tempo tratando, quando ele volta com alguma restrição. E aí, né? Isso pode implicar ele no na sua profissão mesmo, né? Então, vai lançar mão de fazer uma assistência direta ao paciente, tem limitação. Então, o que ele vai fazer? Acaba sendo modificado o local de trabalho, né? Então, a gente monitorou e quer monitorar, quer ir muito além. Nós iniciamos o piloto, né? O piloto, nós tivemos 136 inscritos, então acho que é uma informação pertinente para colocar. Nós não ampliamos para toda a rede, então imagina se a gente ampliar. Então, começamos com urgência e emergência, né? Com as 4 UPAs e o SAMU. Desses 136 inscritos, os primeiros que nós acompanhamos foram 7 com uma desistência. 7 conseguimos fazer 8 consultas e ok, né? Tá tudo ok com esses trabalhadores, a gente também está monitorando. Claro que tem toda a questão do sigilo e tal, eu não tenho o nome desse trabalhador, mas a gente está monitorando com o grupo de estágio e com o grupo de trabalho.
E agora, quando nós voltamos, né, do projeto piloto, nós abrimos, né, um pouquinho mais com o hospital. Nós tivemos mais 108 inscritos e ainda estamos, porque abrimos há pouco, né? Nós retornamos há pouco, no finalzinho de agosto. Então, nós fizemos uma busca ativa nesses que se inscreveram anteriormente, os 136, e já temos mais 8 trabalhadores aí em acompanhamento, fora os 7 primeiros com uma desistência, né? Então, assim, está sendo feito um trabalho muito mais apurado agora, né? Essa busca ativa é o quê? Do próprio formulário, nos e-mails. Será que eles entenderam o formulário? Então, quando chega lá no finalzinho, você aceita suporte psicológico? Se sim, acesse tal link. Talvez, né, ficou ali por conta do formulário. Ainda não fiz esse estudo, né, 100%. Mas eu consigo entender que nesse formulário, no finalzinho ali, deixar o link no finalzinho pode ter sido um problema, né? E aí eles, 136 e somente 6 se inscreveram, aceitaram o suporte psicológico, pode ser que não tenha entendido que aquele link era para o suporte. Então, a gente começou a fazer a busca ativa do e-mail que cadastrou. E aí, mais 8... Peraí, deixa eu ligar, gente, tá sem bateria. Mais 8 trabalhadores, desculpe, aceitaram. Então, nós estamos retomando isso, né, até para que a gente amplie para toda a rede. E não ampliamos ainda para toda a rede, né, até pensando nessa demanda para montar, né, todas as equipes para dar esse suporte, enfim. Então, estamos aí andando com o projeto e já já a gente vai ter ele como um projeto aí, né, nosso, do município, né, e que possa vir ajudar e servir de modelo ou até ser discutido aí para que a gente possa melhorar as estratégias para atender os nossos trabalhadores, né? Eu me senti, sabe, Cristina? Cristina, quando eu entrei, eu vi os meus colegas sofrerem. Eu também estava, porque eu perdi muitos colegas na pandemia. Então, eu vi os meus colegas sofrerem pela perda dos outros colegas. Nós enterramos muitos, né? Então, aquilo me angustiou quanto profissional, sabe? E eu falei, poxa, eu sou enfermeira, mas todo enfermeiro tem um pouquinho de psicólogo, né? Então, vamos lá tentar. Eu acho que até tem a ver com a discussão que a gente estava tendo antes, né? Acho que a Juliana até que estava trazendo, o quanto que, às vezes, a gente, né, fica preso à história, foi a Juliana mesmo, né? Que falou da psicóloga, né? Que às vezes as pessoas vão buscar um serviço de saúde mental e associam com a psicologia ou até com a psiquiatria, né? Em alguns momentos. E o quanto que a saúde mental é muito mais do que isso, quanto precisa, né, desse trabalho ampliado. E como ainda é novidade, né, Amanda? Eu fiquei pensando assim que ainda para as pessoas é um pouco difícil buscar ajuda psicológica, né? Acho que ainda existe um estigma muito grande, né, de que psicólogo é coisa de louco, assim, né? Quem trata o psiquiatra, para quem é mais louco ainda, né? E o farmacêutico entra para medicar aquele que é doidão, né? Então você vê que vai tendo uma série de preconceitos, de estigmas aí, que eu acho que é difícil. Talvez isso faça a gente entender por que a procura, né, e até a adesão dessas pessoas não seja tão grande, né? Embora elas necessitem de um suporte, de um acolhimento, talvez elas nem saibam, né, o que é esse acompanhamento, né, e se sintam até ameaçadas, né? Porque você vê, pelo esse teleatendimento, como você falou, né, que vocês estão propondo, ele é bastante acessível. Poucas pessoas não têm condições, e aquelas que não têm, nem é por causa do aparelho, que a maioria consegue um celular, às vezes é por conta da conexão, mas também existem lugares públicos onde elas podem usar o Wi-Fi, né? Então, assim, não seria esta a grande dificuldade, embora acredito que exista também, né? Mas eu acredito que talvez valha a pena fazer uma investigação, talvez seja até como parte aí do trabalho de vocês, né? Que tipo de trabalho seria mais interessante da psicologia oferecer, né? Aqui a gente trabalha muito com plantão psicológico, né? Que é um modelo bem bacana, porque ele é bem pontual, assim, ele pode se desdobrar, pode ter um encaminhamento para psicoterapia, mas não necessariamente, ele pode ser algo pontual.
Eu acho que poderia ser interessante. O que você acha? Eu super aceito, né, como sugestão, e acho que a gente tem feito muito, acho não, tenho certeza, assim, o grupo condutor tem se reunido, tem conversado, tem amadurecido, até mesmo para a gente não atrapalhar o meio de campo, né? Porque quando a gente fala de estagiário, isso já veio como, poxa, mas o estagiário vai atender, né? Eu senti uma certa barreira. Porém, é da formação. A gente melhora, a gente qualifica a formação com esse contato, né? Que assim, né? É teleatendimento, então não é o contato, né? O visual, é o de ligar. Às vezes, muitas vezes, como você mesmo disse, as pessoas elas têm medo de se expor. Então, aí no primeiro contato é telefone. Ah, você aceita participar do suporte psicológico? Aceito. Você quer que eu faça uma videochamada? Ah, eu não. Vamos falar por telefone? E aí a gente preserva. Né? Eu acho isso tão fantástico, né? Você ouve a pessoa desabafa, a pessoa traz, por que não, né? E o teleatendimento, ele foi difícil de ser aceito, né? E aí, eu li vários trabalhos, para eu poder ir lá e falar para minha secretária, né? Secretária, olha, dá certo, né? Eu vi vários projetos, tal, a gente está em pandemia. Mas isso não isenta o presencial, por exemplo. Em uma situação em que eu tenho uma ideação suicida, sei lá, e que eu penso muito grave, um surto, eu acho que de antemão não vou ficar segurando, contando historinha da carrochinha, não. Eu preciso encaminhar com responsabilidade, né? Saber o que eu tenho na rede que vai atender, porque quando você menciona aí, você pode perder o paciente, né? Então, eu tenho, né, conforme é construído com o vínculo, com a confiança, enfim, aí você consegue estabelecer isso e eu percebi que isso foi efetivo, né? Então, claro, né, eu acho que a gente tem que fazer mais estudo em cima, né? Da primeira rodada do piloto, a gente sentiu que o formulário precisava ser mexido um pouquinho, a gente mexeu, né? Precisava do e-mail, de um telefone a mais, de repente. E o horário de trabalho? Eu vou atender ele em horário de trabalho? Né? Então, a gente deixou esse trabalhador escolher o melhor horário. Então, no final de semana dá para ser, então a gente ampliou. Então, fomos ajustando, né? Ele pode ser atendido no horário de trabalho? Então, essa foi a discussão. Porque os próprios gerentes do serviço falaram, poxa, mas no horário de trabalho ele vai lá, ele vai pegar o seu horário de almoço, por exemplo, e fazer são 50 minutos, né? Come rapidinho, vai lá, faz 50. Então, aí a gente achou que isso ia ser ruim. Então, a gente deixou a cargo do trabalhador. Mas todos foram pós-horário de trabalho e alguns preferiram final de semana. E aí a gente conseguiu, né, adequar junto com a escola, né? E aí a rede ficou à disposição também para ajudar, né? Doutora Diel lá, mesmo que eu sou um nível de complexidade, né? Um nível de atenção secundário, que eu sou hospital, para não chocar tanto, mesmo assim, se for necessário, a gente faz o ambulatório aqui, a gente atende o trabalhador aqui. E deu certo, tá dando, né? E é isso, é uma experiência que tem mexido com a gente assim positivamente. Muito legal, vai dar muitos frutos, acho que e vai inspirar assim, muitas outras iniciativas, né? Acho que é bem bacana mesmo. A Arlane quer comentar. Posso fazer uma pergunta para a Amanda? Amanda, eu não entendi bem a questão do link que você apresentou lá. Vocês criaram um formulário, aí esse era um link para preencher que mandava via WhatsApp para os funcionários? Nós criamos vários canais, Arlane. Nós fizemos um intranet para quem tinha acesso, baixar na intranet o link e fazer o cadastro, porque o cadastro ele poderia fazer, né, no horário de trabalho. Um outro pelo WhatsApp, e aí ele fazendo o cadastro, aí esse acesso aos contatos ficava fácil para o grupo condutor, né? E aí quem vai fazer o teleatendimento que prioritariamente a primeira, né, a triagem, toda a classificação é feita pela instituição, que é a Uninove, né, com os alunos de psicologia. Então, todo esse primeiro contato é feito com eles,
né? E se há algum caso, por exemplo, mais agudo, aí a gente faz essa discussão no grupo condutor para fazer o encaminhamento, porque como a gente vai fazer com teleatendimento, né? Foi uma discussão também que a gente levou algumas semanas para amadurecer. E aí, faz um relatório e manda aqui via o grupo condutor, que é um grupo sério, né? São profissionais que estão atuando ali na saúde mental. E aí a gente fez, né, essa comunicação, mas não teve ninguém agora, né? Até agora não teve ninguém, mas a gente tem esse fluxo, né? Mas é um link que já está nesse formulário, é um forms, né? E aí lá embaixo a gente faz uma pesquisa de como esse trabalhador se encontra, se ele já teve Covid, está bem, bem interessante o formulário, porque ele já dá uma ideia geral até do sofrimento que ele está vivenciando. Você já, sei lá, você já pegou chorando, não conseguiu se concentrar em alguma atividade, então a gente conseguiu, e através de vários estudos, eu peguei estudo do Corém, né, eu sendo enfermeira, peguei estudo lá do Rio Grande do Sul, a Vanessa, que é da ouvidoria, que é a minha parceira no projeto, levantou estudos também, então nós fomos comparando os estudos e fomos aproveitando e adaptando algumas questões que para a gente era importante ter no formulário. De que forma que vocês armazenam acho que meu bem isso, mas mais ou menos de que forma vocês armazenam os dados para acompanhamento desses pacientes? Existe um banco de dados para prontuário online, alguma coisa assim? Aí nós com a Uninove, né? Porque aí é um dado sigiloso. Então, eles montaram esses prontuários online, né? E aí, claro, para não expor nada o paciente, porque eles estão fazendo atendimento. Aí, se é referenciado para nós, aí a gente abre o nosso, né? Nós abrimos o nosso prontuário, já com o relatório, a anamnese, né? O exame que eles levantarem, né? De histórico, pessoal, familiar, enfim, e toda a questão da evolução clínica, né? Se ele apresentar alguma alteração, por exemplo, ou se estiver indo bem também. Mas a gente consta ele, né? O Forms dá essa forma, né? Da gente avaliar. Antigamente já fazia banco de dados, né? Aí tabulava um por um. Ai, meu Deus do céu. Hoje você pega o Forms, está lá, né? Maiores queixas, né? Os dados de sofrimento, os mais apontados. De qual serviço ele é interessante, Cris, que o formulário deu para a gente, assim, qual território que a gente tem mais queixa. E isso vai dar muito trabalho para a gente publicar. Eu já estou escrevendo algumas coisas, né? Esse, inclusive, que eu estou apresentando hoje foi para uma revista, né? Então, a gente precisa mostrar que a gente está fazendo, né? Então, e assim, eu estou aberta a sugestões, porque de repente alguém tem uma experiência mais legal, né? Sei lá. Nossa, muito legal, sabe? Assim, aqui tem outras. Vocês todas dão aula? Porque assim, eu lembro que teve alguém que. Não, tem mais alguém que dá. Eu sou docente do ensino superior também. Você, né, Erlane? Eu lembro que teve mais gente que comentou, né? O quanto que a gente também precisa mostrar para a comunidade que o estagiário, ele é alguém que ele está muito acompanhado e, por vezes, ele está mais preparado do que um profissional que já está no mercado, mas que não faz uma supervisão, que não está atualizando. Tem muitos profissionais no mercado que são ótimos, mas que deixam de se atualizar. E o aluno, ele está assim, ele está carregado de informação, ele está carregado de uma experiência tão importante, e eu penso que a gente precisa mesmo contar com a ajuda do estagiário e mostrar para a comunidade. Eu sempre falo isso, eu falo que os meus estagiários, eu indico muito mais que muitas pessoas que eu conheço que estão no mercado há muito tempo, e quando eu vou apresentar os meus estagiários, eu sempre falo, eles são alunos dos últimos anos, porque eles são mesmo os últimos anos de psicologia, esses que vão lá, né, para esse serviço. Eu acho que isso faz diferença. O meu aluno de 5º ano, ele já viu a grande parte da bagagem teórica. Eu acredito que nos outros cursos também, né? Então, ele está bastante preparado. E outra, a gente está ali junto, de mão dada, né? Acho que a supervisora ou o supervisor está junto com eles. Então, acho que a gente precisa contar com os estagiários, sim, para todos esses serviços, né? E o que eu acho interessante, porque assim, eles são 10º semestre, né? Então são 5º ano, né? E não deu tempo de falar tudo isso lá na descrição, lá no início, mas
e a parceira, né, a supervisora da instituição também é muito, inclusive ela acabou de mandar, Amanda, estou feliz, estamos acompanhando mais 8 trabalhadores, enfim, estamos aí, né, e é uma busca por campos sedentos, né, a pandemia limitou muito os campos, os cenários de prática. Então, o teleatendimento ajuda muito, muito, é uma ferramenta, né? E até você estruturar toda essa credibilidade, porque Mauá nunca teve, né? Mauá nunca teve. A gente está reconstruindo o protocolo, reconstruindo os fluxos de trabalho, então tem toda essa, né? E eu sou docente do ensino superior, eu sou enfermeira de formação e eu dou aula para a medicina. Então é interessante, né? Porque eu faço eles terem essa visão. Então eles estão comigo. Eu falo, vocês serão médicos. Contigo, Amanda, dessa experiência. Eu também trabalho na medicina e eu tento mudar um pouco essa visão medicalizada, né? Quando o colega estava falando ali na questão mais medicalizada da saúde mental, eu fico assim, me moendo por dentro, porque eu quero que coração, né? E a responsabilidade que a gente tem de passar para eles realmente, eles sentirem essa emoção de cuidar do outro, né? E vai falar, eu falei sobre o projeto de intervenção. Eles querem ajudar, eles querem montar grupo de trabalho, a gente quer fazer consultório de rua, eles estão sedentos, né? Eles estão numa fase muito que a gente tem que aproveitar. E falando da intervenção em saúde mental, né, do suporte psicológico, porque até você entender tudo isso, né? Saúde mental, nossa, essa questão, vou colocar o paciente lá, ele é doido, mas eu vou mandar para o psiquiatra porque eu não sou louco, né? Então, até chegar em toda essa explicação, convencimento também, né? Porque a gente usa dessa estratégia, né? Até para ele assinar o formulário, porque ele vai falar, peraí, mas eu vou assinar isso aí e vai ficar alguém em cima de mim, como é que é, né? Então, eu acho que é um desafio diário. É um desafio diário ensinar também, né? Eu estava com meus alunos hoje nas zoonoses, medicina nas zoonoses. E aí todo mundo ficou, mas por que levou para zoonoses? Tem que aprender, tem que ver fluxo, arbovirose, doenças. O homem interage com o bichinho, pega a doença. Quem vai tratar é o médico, ele tem que entender desse processo. E foi muito legal, uma troca extremamente preciosa. Para mim também que estou aprendendo, né? E com vocês aqui. Obrigada pelas sugestões. Muito boa essa partilha. As meninas, né, Elaine, Juliana, querem comentar alguma coisa? Muito legal, né? A gente poder trocar, poder aproveitar as experiências umas das outras, né? E esse momento de pandemia com tantos limites que nos impôs, como a Amanda está falando, colocou limites, sim, mas como que apontou alguns caminhos que até então a gente não conhecia? Eu, particularmente, nunca pensei em atender online. Eu tenho que confessar que está até gravando aqui. Eu tinha preconceito, eu me recusava a fazer atendimento online e, literalmente, da noite para o dia, eu virei essa chavinha. Eu só atendo online, eu faço tudo online e tem sido maravilhoso. Eu tenho podido acompanhar pessoas que eu já acompanhava e continuei, e outras que chegaram depois, e tem sido fantástico. Eu tenho uma amiga que ela faz um acompanhamento, né, terapêutico com a psicóloga. Essa minha amiga mora em uma outra cidade, próxima aqui de Imperatriz, que eu falo de Imperatriz, Maranhão, e a psicóloga dela é daqui de Imperatriz. E ela disse que para ela está sendo muito melhor esse acompanhamento do que o que ela fazia antes presencial com uma outra profissional. Então, assim, né, virar essa chave, muitas vezes, né, é quebrar barreiras, né, preconceitos que a gente mesmo acaba construindo, né, e é uma experiência muito boa. Gostaria só de perguntar à Amanda, né, se no formulário que eles, né, disponibilizam, essa questão assim, do setor de trabalho, né, se isso é visto, se existe um maior número em determinado setor, né, essa coisa do contexto do trabalho, das condições de trabalho, né? Então, assim, pensando no Sereste, o que pode ser conversado com essa gestão do local, né? Então, assim, além do atendimento, que é muito importante nos casos, né, que já estão, né, num processo de adoecimento e tudo, mas de também pensar nesses determinantes aí, né, do adoecimento, que
de repente também pode ser um outro braço, né, aí da sua pesquisa, do seu trabalho, né, mas que a gente tem que ficar atento também a isso, né, eu falo desse lugar também de mestrando aí do curso de saúde do trabalhador, né, e saúde ambiental, porque muitas vezes trabalhar o fim, né, é importante, mas a gente precisa de todo, como você usou muito bem, do fluxo, né, de compreender o fluxo de tudo que vai acontecendo, e a gente sabe que as condições de trabalho atualmente, do trabalho precarizado em vários locais, né, trazem um adoecimento, um sofrimento que podem desencadear, assim, quadros bem importantes, né, na saúde mental e na saúde física também, né, dos estressores, das síndromes, né, que a gente já conhece. Então, eu não sei, né, se existe esse segmento no seu trabalho, mas quem sabe, né, daí para frente, já que você é professora, né, então abrir campos importantes aí, tem o Sereste como seu aliado, eu acho que é muito válido, né, e como a Cris falou, essa questão assim, será que os trabalhadores, que as pessoas que procuram querem esse tipo de atendimento? Que tipo de atendimento, né? Também incorporar outras coisas, né? Outras práticas aí junto, de repente são possibilidades, né? O centro de convivência, as PICs, né? As práticas integrativas. PICs, né? Que o Bruno trouxe também, e outras pessoas. Então, assim, eu acho que é um leque bem amplo, né? E a gente desmedicaliza, mas às vezes psicologiza muito também, né? Então, a gente precisa ir incorporando todos esses discursos como importantes, né? E práticas, né? Importantes nessa construção da saúde como um todo, né? Elaine, mas eu vou assim Está sendo gravado, né? Será que eu posso falar isso? Eu vou te confessar que no início, quando eu comecei a montar o formulário, eu não tive esse olhar. Mas conforme foi acontecendo, antes da implementação da primeira ação, né? Do projeto, tudo, do piloto, nós fomos olhando assim, não, mas tem um outro trabalho falando isso, e aí começamos a ler trabalhos e realmente, né? Tinha trabalho que falava região sudeste com o maior número de trabalhadores em sofrimento, região, e aí eu falei, poxa, né, nós vamos conseguir identificar isso. Então, a gente montou um formulário muito bem detalhado, né, claro que de repente está faltando alguma coisa lá, né, até não trouxe ele para apresentação, infelizmente não trouxe, mas assim, ele fala, né, ele pergunta se servidor, né? Porque a gente sabe, é importante saber, porque o servidor está há muitos anos no município. E nós, com a OS, tivemos muitas mudanças. Então, tem muito contrato emergencial, papapá, né? Enfim. Então, a gente fez essa classificação. Também pedimos o setor de trabalho, também pedimos o local, né? Então, UBS e Vila Magine, são 23 UBS. UBS Vila Magine, território 3, UBS Zaira, território 1. Então, a gente foi delimitando, então dá vários trabalhos, dá vários, né? Se for pensar por essa classificação. Mas excelente a sugestão, acho que a gente amplia o olhar, né? Amplia e melhora, porque aí você olha mais rigoroso, até porque traça ação estratégica específica, né? Então, poxa, eu estou sabendo que são mais... Eu estou só com urgência, eu não ampliei para todo mundo, né? Então, se eu estou só com urgência, eu já vi que a urgência tem uma urgência, né? De ação estratégica. Então, eu sei que eles apresentam sim, que no formulário mostra, enfim, né? Os relatos, tudo que eles colocaram. Sentiu... vontade de não ir trabalhar hoje, teve falta de concentração, perdeu a paciência, algumas questões, eu estou falando assim, a grosso modo também, não tão técnico quanto o formulário. Então, você já consegue, né, extrair isso e percebe que tem um alto relato, né, positivo, né, presente, de que essas sensações, esses sentimentos, né, estão presentes na vida, e eles estão lá trabalhando.
Estão lá, estão lá, estão lá. E eles estão sedentos por informação, eles querem discutir isso, né? Eu faço ação o tempo todo, eu sou da educação permanente, né? Eu sou gerente de educação permanente. Então, eu estou com eles o tempo todo. Então, eu acabei de capacitá-los na sondagem nasofaríngea para coletar o PCR, RT-PCR. E aí, eu estive com eles conversando, eu abro para a gente conversar. Como é que vocês estão? Como que está a relação de vocês com os usuários? Tem muita queixa de o usuário está muito agressivo, muito violento, que quer para ontem as coisas, e às vezes o serviço alta demanda, pouco RH, não é na hora que eles querem. Então, assim, eles reclamam muito disso. Então, só ouvir um pouquinho, você já sente que são outras situações que estão atreladas a um movimento que está ligado à questão da pandemia? Sim, também, porque você deixou o paciente trancado lá dentro para dar assistência e ninguém pôde mais entrar para dentro do serviço, por conta dessa limitação de aglomeração ou circulação de pessoas. Então, tudo isso angustiou muito a população e angustiou muito o trabalhador que está lá dentro, que não consegue parar para ir falar com o familiar, por exemplo. Então, a gente sabe que a pandemia ela é um gatilhão, assim, né? Posso falar assim com vocês, né? Um gatilhão, porque a gente sente que assim, precisa, e vai vir uma grande demanda agora. Vai vir, já existe, mas ela vai começar a aparecer. A gente está se preparando para isso, né? E dar as mãos, né? Discutir estratégia positiva, boa, e pode ser que em algum momento a gente também se frustre, né? Porque a gente quer fazer, e às vezes o trabalhador não está no momento de aceitar aquilo, de repente. E tem que ter toda uma questão de vamos esperar, né? É o tempo dele, enfim. Eu lembro, nós perdemos uma amiga, né? Ela tirou a própria vida, infelizmente. Não deu tempo, foi muito rápido. E eu falei muito sobre o projeto com ela. E ela falou, nossa, a gente precisa muito, muito, ó, até arrepia. E 2 semanas depois a gente enterrou ela, assim. Ela estava em franco sofrimento, ela afastou. A gente falou muito sobre ela, eu quero muito, eu quero muito. Não é culpa, né? A gente pensa, de repente, se tivesse isso antes, não sei. Não sei se, né? Se era isso mesmo e tal. Ah, eu não sei, são tantas coisas, mas a gente está aí, né, dando as mãos. Eu estou feliz por estar aqui, obrigada, obrigada. Meu coração está assim, se repleto de felicidade mesmo, por conhecer vocês, né, escutar a sugestão, e eu acho que a gente continuar, né, cada um fazer um pouquinho, né, eu acho que eu tenho muitos amigos psicólogos, muitos, muitos, muitos mesmo, que não estão com a gente aqui na rede, que, nossa, estiveram já há muito tempo. E eu converso bastante com eles, eu troco figurinha. E às vezes eu tô sofrida também, né? Eu quero. Ai, me ouve, né? Para a gente pensar a melhor estratégia. E algumas dessas questões até vieram de conversas minhas com os colegas, assim. Que eu acho que ajuda bastante, né? E os alunos, gente, os alunos de medicina, eu não sei a Erlane se é assim. Professora, eu estou longe da minha família, eu sou lá do Rio Grande do Sul. Ó, professora, aí vem o povo de Goiás. Professora, meus pais estão lá, eu estou aqui, estou morando aqui num quartinho aqui com um colega, sofrido, chora, sabe? E a gente sabe que tem estudo falando aí que tem um alto sofrimento do aluno de medicina, de estudantes, né? O aluno de medicina, ele está num ranking aí alto, né? Até de tentativa de suicídio, tudo. Eu li bastante sobre isso. E eu falo para eles, não, vamos lá. A gente, né, faz um pouquinho disso também, né? E se precisa mesmo, a gente indica o suporte, a gente vai montar uma assistência para eles, né? Já existe, né? Na Vergueiro já existe, mas em Mauá a gente não tem um núcleo, né, que faça esse suporte ao estudante, né? E se precisa, ele tem que ir para lá para Vergueiro, mas a gente quer montar, e aí com alguns parceiros, tudo dentro da Uninova, aí já é outra situação, né? Para atender esses estudantes, né? E eu acho que vai linkando uma coisa, não, você vai fazendo uma ação aqui, vai chamando uma população ali, porque hoje é para o trabalhador, mas usuário, né? A questão do familiar enlutado, né? Que está sofrendo até hoje pela perda do seu ente, enfim. A gente tem pensado várias estratégias, não é só uma, né? Mas uma leva a gente pensar em fluxos para os outros, né? É isso, eu falei muito.
Está muito interessante. Elaine, eu fiquei com uma dúvida. Vocês pararam, né? Assim, vocês ficaram um tempo sem poder fazer esse trabalho. E como que é esse trabalho? Quais são as possibilidades desse trabalho do Centro de Convivência online? Assim, o que dá para fazer? O que vocês conseguiram? Então, não conseguimos nada online, porque a gente, né, não é viabilizado um recurso, né, do serviço, né, para que isso aconteça. Então, aqueles que não conseguiram retornar para o serviço, né, a gente faz um contato telefônico, né, a gente tem esse cuidado, mas, assim, por exemplo, como o centro virtual, né, que tem alguns programas, tem alguns projetos, né, mas a maioria dos nossos usuários tem muita dificuldade de acesso à internet, né? Então, isso é um dificultador, né? Nessas 2 vezes que a gente ficou com as atividades suspensas, o centro de convivência ficou fechado para atendimento. E nós, trabalhadores, nós fomos deslocados para outros serviços. Então, essa clientela, né, que a gente tem no serviço, ela ficou sem esse espaço, né, sem essa referência, atenção básica com a dificuldade dos atendimentos, porque também, né, ficou com atendimentos específicos, os CAPs reduziram, né, os atendimentos coletivos também não aconteciam. Então, isso, alguns dos usuários, eles retornaram, né, tiveram recidivas de crises, né, então, a gente sentiu muito não ter conseguido, né, nesse período, ter esse contato e essa articulação. Ainda é difícil, a gente tem solicitado o tempo todo, né, que a gente tenha esses canais, né? Porque ainda existem aqueles que ainda não estão vindo, que ainda têm os receios, né? E todas as dificuldades, nem todos ainda foram vacinados completamente. Então, assim, quando a gente retoma, né? E tem esse cuidado de falar, fulano, você vacinou, você quer que a gente faça esse contato, né? Os agendamentos, né? Então, tudo isso foi sendo possível. Mas nesse período que nós tivemos suspenso, foi de uma dor incrível, né? Tanto para os trabalhadores, viu, que tem a Amanda, né? E a gente também participou de um programa, Amanda, que era de cuidando dos cuidadores. A nossa equipe foi convidada, né, a fazer um trabalho, né, com os trabalhadores da rede de saúde, de uma maneira geral, da ponta mesmo. O que a gente fez foram dinâmicas, né? E era oferecido também um teleatendimento, não pela gente. Existia uma equipe que fazia esse cuidado, né? Então, era disponibilizado para os profissionais. Mas, pelo que a gente soube, eles procuraram muito pouco, né? Por quê? Assim, a minha fantasia, né? Isso veio da gestão, né? Que é o que a Cris falou, é isso que os trabalhadores querem, né? Era mais uma coisa que eles tinham que fazer também. Quando a gente ia nos lugares, né? Vou parar o trabalho, que era no horário de trabalho, né? Vou parar o trabalho para poder... Era satisfatório depois, mas até ir até isso era mais um dispêndio de energia. Então, para a gente, enquanto trabalhador, nós vivemos essa situação, tivemos um investimento nessa outra área de cuidando dos cuidadores, mas essa necessidade de ter recursos, né, de ter esses acessos é muito importante, porque nesses momentos a gente conseguiria, né, pelo menos, acolher minimamente, né, esse período de isolamento, né, e eles ficaram também sem atenção como era antes nos outros serviços, tá? Então, foi bem difícil.
Ah, eu posso falar? Meu Deus, como isso assim, é igual, né? Muda o endereço. É difícil mesmo, né? Mas assim, eu acredito que quando a gente. E é uma fala sua, né, Luiz? Quando a gente tem a gestão do nosso lado, faz uma diferença. Eu não sei brigar muito em relação a isso, porque já era um desejo, né? Já se falava sobre sofrimento psíquico dos trabalhadores, né? Mas quando eu entrei, eu comprei, né, um pouquinho a briga. Eu fui lá, falei assim, não, vamos lá, vamos lá. Eu estruturei um projeto, escrevi, né? A gente que é acadêmico, né? Que a gente está na linha acadêmica, né? Que é o docente, já vai tudo estruturadinho, né? Introdução, objetivo, resultado esperado, metodologia, a gente já escreve, né? Entra na gente, né? Então, eu fui muito estruturada, mas não foi positivo o início. Eu tive que mostrar mais coisas, assim, tive que ir atrás, tal, tal, tal. E aí eu fui unindo forças com os outros colegas para que isso desse certo. Mas é difícil, né? Fazer a implementação, buscar, e assim, teve no início, a primeira semana, juro, ó, assim, ó, vou mostrar as duas mãos, vou mostrar que eu não cruzei dedinho. Ninguém escreveu. Aí eu liguei pro coordenador da urgência, né? Meu parceirão, amigo. Olha, ninguém escreveu o que aconteceu. Posso falar com os gerentes? Porque a gente tem que pisar nos ovinhos, né? Porque não é assim, eu não posso ultrapassar alguns limites territoriais. Tem que ter cuidado. E aí liguei para alguns gerentes, colega, ajuda eu, tal, 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 ajuda a gente, ajuda o seu colega, ajuda o seu trabalhador. E aí começamos a fazer um trabalho de campo. Então, o gerente ficava à noite, o coordenador passava, o gerente de cuidado passava, a Amanda passava. E aí a gente começou a fazer eles entenderem o formulário. Porque realmente, aí depois no final, por isso que eu achei essa conclusão. 136 se inscreveram e 6 só que foram acompanhados. Lá no finalzinho o formulário não estava muito. Aí eu coloquei florzinha, estrelinha, para deixar bem brilhante. E pôs uma setinha assim, é ali que se inscreve, né? E aí ficou mais atrativo. Então, assim, claro, né? Não tô brincando. Mas a gente melhorou isso e começou a fazer um trabalho mais junto. E eu digo assim, sozinho não vai, não. E esse trabalho que foi feito com os colegas, eu com certeza eu tenho que saber que agora, quando eu ampliar para a rede, a gente vai ter que fazer com todo mundo. Vai dar um trabalhinho, mas ok, estamos aí, né? Deus nos cura, nos protege, nos guia. E a gente, é para nós também, porque a gente, no final, a gente sente tão satisfeito de ver que estamos ajudando alguém. Inclusive, depois que a gente começou o formulário, o coordenador chegou no outro dia para mim e falou assim, ele me chama de Neguinha, Neguinha, vem cá, eu tô com um trabalhador assim, 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 posso colocar ele? Ele não se inscreveu, posso colocar? Eu falei, claro, né? Vamos aí dar os contatos, eles vão ligar para ele, né, com todo sigilo, toda a ética, né, resguardando esse trabalhador, e esse trabalhador foi acompanhado, está sendo acompanhado. Então, assim, nós estamos aqui para a gente fazer isso juntos, né, e para dar certo tem que ser assim, não dá sozinho, que é difícil. E se você não articula para ganhar, né, não é ganhar, não é convencer, é confiança, né? Tem que passar que o negócio vai rolar. Porque eu já escutei de trabalhador assim, não é, mas isso aí não vai dar em nada. Não era motivo para eu virar as costas e falar, poxa, acabou? Imagina, vai dar sim? Você precisa? Eu não. Fez assim com a mão. E depois tá lá, né? Então, assim, a gente precisa dizer que é importante para eles, né? Que não é para eu mostrar para a gestão, para ser um dado, para promover ninguém, não. É para ele. Então, eles têm medo, acho que, de entrar, porque eles, na realidade, eles acham que não é para eles, né? Bom, é a minha opinião, mas é isso, né? Porque se é para eles, né? E nunca aconteceu, as pessoas vão pisar mais, assim, desconfiados, né? Mas o bom é que eles viram, e eu recebi de uma gerente semana passada
está sendo muito bom, nossa, para os meus trabalhadores, porque isso impacta no trabalho. Por mais que eu tenha um RH insuficiente, olha o que vai gerar, mais trabalho, mais trabalho para a gente publicar, porque olha o impacto que um projeto de intervenção, suporte psicológico está fazendo com os trabalhadores. Se a gerente ligou, que ela é muito parceira minha, e falou, ela ia acompanhar, né, a nossa apresentação, mas acho que é só para os participantes, né? Aí ela falou assim, tá muito bom, eu tô sentindo isso. Eu falei, você tem que falar isso, você tem que falar que isso está sendo bom para você, porque o projeto está ajudando, né? Eu fiquei tão feliz, gente, olha, não tem o que paga, não tem, né? Dela falar assim, olha, tá melhorando aqui, até a tensão que tava, que é legal. Aí eu acho que é partir para outras modalidades depois, porque o projeto é um projeto, e depois a gente pensar em oficinas, né, com eles, não sei, eu nunca fiz, matriciar, vamos fazer, né, matriciar falando sobre as principais doenças que acometem, né, o trabalhador, usar o pessoal do Sereste para falar, trazer o pessoal da psiquiatria para falar. Olha, não é bicho-papão, não, né? E é isso. Uhum. Muito bom. Maravilha. A Amanda está empolgadíssima mesmo, a gente percebe, Amanda, e está contagiante. Né? Acho que a gente acaba se envolvendo. Parabéns. Que bom. Eu acho que é muito legal, né, gente? Acho que vocês falaram assim, do tanto que vocês estão envolvidas, cada uma com o seu tema, né, com o seu trabalho, que é um momento, né, ainda tem muitos desdobramentos. Eu espero que essa discussão tenha favorecido aí vocês, né, tenha ajudado vocês a pensar em coisas diferentes, né, a partir dessa nossa tarde de hoje. Como alguns trabalhos não foram apresentados, né, foram 3 que não vieram, eu penso assim, que se vocês quiserem, a gente pode até terminar um pouquinho mais cedo, tá? Nós temos até as 18, mas eu vi que já 2 pessoas saíram, e antes que saia todo mundo, eu fique aqui sozinha. Eu quero dizer para vocês que se vocês quiserem, a gente pode terminar antes. Se não quiserem, eu estou a postos. Mas eu estou muito satisfeita com a nossa conversa. Essa menina é linda, deve ser sua filha. Olha aí que belezinha. Como parece com você, né? Fala assim, oi, gente. Ai. Mas muito parecida, né? É minha princesinha. Vai lá brincar. Muito bem. Então, assim, se vocês quiserem comentar mais alguma coisa, eu fiquei muito satisfeita com as discussões, com esse trabalho. Espero que tenha sido bom para vocês também, né? Esse momento de troca. Acho que esse formato, né? Que ficam as pessoas falando dos seus trabalhos e não tem uma plateia, é um formato diferente, mas é um formato bacana, né? Como se a gente estivesse num grupo de pesquisadores e pesquisadoras mesmo, né? Falando sobre diferentes temas em torno de um tema central que é a saúde mental. Então, se vocês quiserem complementar, falar alguma coisinha para a gente finalizar, fiquem à vontade. Eu quero agradecer, foi um momento muito gostoso, assim, né? E dizer também, foi muito tempo para eu poder voltar a estudar, né? E estar nesse papel de pesquisador e pesquisadora, né, do meu trabalho, assim, então é muito interessante, a gente amplia, fala, gente, por que não foi antes, né, mas é porque não podia ser antes, foi agora. Então, assim, estar aqui com vocês, vendo essas carinhas jovens também, né, é muito bom, esse ânimo todo, né, que por mais que esteja tão difícil tudo, né, a gente ainda tem esse vigor ainda para caminhar, para ir em frente. Quero agradecer a Cris também pelas suas, né, intervenções. Muito obrigada, que bom saber que você estudou em Uberlândia, né, muito legal. Então, eu só tenho a agradecer e também eu quero citar aqui o nome da minha orientadora, que é a Rosimar Alves Querini, era de Uberaba, da UFM de lá, e também é professora no mestrado aqui na UF, e ela tem
me provocado a estar sempre escrevendo sobre o trabalho, né, e estar divulgando e estar contando, né, toda essa trajetória aí na saúde mental, o quanto é importante a gente ter isso registrado, né, então, e divulgar. Então, eu agradeço, obrigada, meninas, todas, né, foi muito bom. Elaine, eu não vou resistir, porque assim, é tão legal quando alguém com experiência resolve fazer um mestrado, fazer uma pós-graduação, seja um lato sensu, estrito sensu, mas é tão legal, é tão diferente, porque você tem a prática. Muitos alunos, né, eles emendam, né, a pós-graduação, já vão fazer uma especialização, mestrado, doutorado, ficam trabalhos belíssimos também, né, mas ele tem uma outra cor. Eu acho que o tom que você dá quando você tem uma trajetória profissional, fica um tempo distante da academia, depois você se aproxima, fica bem legal também, traz uma contribuição diferente. Parabéns, viu? Força aí. Até eu gostaria de colocar isso, porque eu sou recém-formada, né, agora enquanto residente, e participar junto de vocês nessa discussão, assim, inspira, é inspirador, porque muitas vezes no cenário em que a gente já está inserido há um tempo, acaba que aqui, infelizmente, a FAMEMA ela não tem muito incentivo para pesquisas, né? Então, ver isso de outros lugares, assim, incentiva muito, e principalmente na área da saúde mental, que a gente realmente precisa, por mais que já tenhamos vários avanços, né, a gente precisa ir atrás, e a partir da discussão, eu acabei percebendo que, de uma certa forma, todo mundo estava buscando uma interação, um ampliamento no cuidado, a melhora, então, tipo assim, estamos caminhando para um mesmo objetivo. E isso foi muito importante para a minha vida profissional que se inicia. E eu agradeço a todos vocês, né, que estiveram presentes aqui hoje, que escutaram também um pouco do nosso trabalho. E muito obrigada. Obrigada, Ju, parabéns, viu? Vocês vão querer Tão ouvir jovem. ainda? É linda, né? Vocês vão querer ouvir eu ainda, gente? Só suas palavras finais. Ai, meu Deus. Por eu hoje, já sou formada só há 15 anos, Cris. Já sou formada há 15 anos e eu estou na área da saúde há 24. Eu comecei em 97. Eu tinha 17 anos. Eu já Eu sou estava uma mutaninha. nascendo. Ai, que linda! E é muito bom, né? Porque motiva mesmo, né, a gente. Eu quero agradecer, estou muito feliz de participar com vocês. É uma troca de experiências que fica, ninguém tira da gente, né? Nunca ninguém, mas eu passei um momento tão bom. Eu lembro da minha graduação, quando eles chamavam para congresso, eu morria de medo. Ai, meu Deus, vai estar aquela banca examinadora, não sei o quê. E é tão nosso, né? Conforme a gente vai pegando experiência ao longo da vida, as nossas vivências, você vai, é tranquilo, né? Sai espontâneo, porque é o que a gente viveu, que está aprendendo, enfim, né? Então, eu agradeço muito também ao apoio, né, da gestão. A gente traz o que é nosso, né, intrínseco, né, os nossos valores, o que a gente acredita, tudo, nossa cultura, mas a gente sabe que o apoio da gestão também é importante. Então, assim, eu me senti forte também e quis lutar, porque quando eu apresentei, eu senti que a minha secretária, ela realmente deu carta branca, falou, vamos lá, né? E ela sabia que eu ia atrás. Então, foi um desafio, né? Está sendo um desafio ainda, e isso eu quero agradecer a Célia Bortoleto, que é a nossa secretária de saúde, e a Vanessa Lima, que também ficou alguns dias, eu e ela lá estudando, né? Para a gente poder fazer bonitinho, enfim. E se errasse, ia voltar de novo, fazer de novo, enfim, né? E estou muito feliz de compartilhar, de ampliar meu network hoje com vocês. Né, eu acho que eu só não sei de onde vocês são, assim, eu sou de Mauá, né, eu acabei, infelizmente, até peço desculpas, não ter conseguido entrar no horário, porque me enviaram, o científico me enviou que a minha apresentação ia ser às 18. É sério, eu tenho até a mensagem.
E aí, quando eu fui olhar a programação, eu vi que era das 16 às 18. Eu falei, nossa! Aí eu corri, porque eu estava em reunião lá nas zoonoses. Aí, mas deu certo, né? Obrigada aí por me esperarem e boa sorte aí para todos, né? Nas apresentações aí, que a gente consiga representar os nossos municípios. Já conseguimos, né? E agradecer a Cris, obrigada. Muito leve, muito tranquilo, né? De fazer com as colocações. E a gente se sente feliz de receber tanto conhecimento também. Obrigada, Amanda. Elaine quer falar de onde é, Ju? Só para a gente ver. Eu sou de Ribeirão Preto, do interior também de São Paulo. Eu sou de Uberlândia, Minas Gerais. E eu sou do interior também, Marília, São Paulo. Ih, só tem paulista agora aqui. É porque foi reduzindo. Pessoal, muito obrigada, meninas. Parabéns pelo trabalho. Continuem firmes aí. Vamos em frente. Os desafios são muitos, né? Mas as conquistas valem a pena. Muito obrigada. E a gente se vê aí nos outros fóruns desse congresso ainda. Obrigada, gente. Até a próxima. Obrigada, Renate, pela sua parceria, anjo da guarda que fica ali, ó, se a gente precisar de alguma coisa, é só chamar. Muito obrigada. Muito obrigada a todas e apresentarem a todos que apresentaram os excelentes trabalhos, trouxeram suas contribuições. Obrigada, professora Isabel, Cristina, pela sua excelente coordenação. E convido vocês para continuar conosco no evento. Tenham uma excelente noite. Tchau, tchau. Obrigada, Renate. Tchau, gente. Tchau, tchau. Até a próxima.